Fala galera que me acompanha, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Wagner Salles, desenhista e ilustrador. Bom, hoje a gente vai dar sequência à nossa série de dicas de desenho realista. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição para você correr lá e assistir depois. Então lápis na mão, olho na tela e vem comigo que eu vou explicar tudo que der nesse vídeo. Tá bom. Nesse dedo eu usei o lápis 2B tanto para alcançar a tonalidade de pele que eu precisava, como para fazer as marcas e as rugas desse dedo. Em seguida eu passei o papel higiênico para espalhar esse grafite que eu tinha acabado de colocar. Na pedra do anel eu coloquei um tom médio com o lápis 4B, passando de forma mais fraca para depois vir inserindo alguns tons mais escuros, que são esses tons médios, sempre olhando a minha referência, a imagem de onde eu estou me baseando. Com a caneta borracha eu clareei alguns pontos. Voltando ao dedo, eu usei a borracha Mono Zero para fazer alguns efeitos de luz, me atentando às curvas que existem nesse dedo. Em seguida, eu venho com a caneta Mono Zero e faço alguns efeitos de luz que eu consigo ver na minha referência. Depois, eu vim com o lápis 2B para fazer as linhas e as marcas da pele, sem apagar os efeitos de luz que já tinha feito. Lembrando que alguns desses detalhes são feitos apenas com a lapiseira. O dedo mindinho está recebendo mais luz porque ele está mais claro que os outros dedos, segundo a minha referência. Dessa forma, eu fiz algumas linhas e marcas desse dedo com um lápis HB. E para intercalar estes tons de grafite, eu passei rapidamente o papel higiênico. Com o preenchimento feito no dedo da direita, venho colocando alguns tons escuros para deixar mais real o desenho, lembrando de seguir a sombra que eu olho na minha referência. Em seguida, eu passo um esfuminho para unificar esses tons. Depois, eu venho fazendo alguns efeitos de luz com a borracha Mono Zero. Como os detalhes de luz que preciso fazer são mais finos, eu usei a caneta borracha Mono Zero para fazer os efeitos de luz que eu estava enxergando na minha referência. Bom, depois eu vim com o lápis HB tentando fazer um pouco dessa textura de pele, tentando fazer os poros que ela tem na mão. Antes de irmos para a próxima etapa, chegou a hora de você dar aquele like e garantir que esse vídeo alcance mais pessoas. Com o preenchimento dos dedos da direita feitos, eu vim colocando os meios tons, sempre seguindo a minha referência e tentando intercalar eles. Em seguida, eu passei o esfuminho bem rapidamente para unificar esses tons. Nesse caso, como a sombra ela é mais fina, eu usei a lapiseira para poder fazer essa sombra que é bem fininha mesmo. Em seguida, eu venho com a caneta Mono Zero e faço alguns efeitos de luz que eu consigo ver na minha referência. Tudo o que eu vejo na minha referência, eu tento reproduzir no meu desenho, tentando fazer o mais fiel possível. Em seguida, eu repito o mesmo processo, só que com o outro dedo, inserindo um meio tom com o lápis 4B, tentando fazer alguns desses efeitos de enrugamento do dedo, passando o esfuminho para intercalar esses tons que eu estou inserindo, venho com a lapiseira e faço algumas dessas marcações, dessas linhas quase imperceptíveis que existem no dedo. Depois, com a borracha elétrica, eu venho fazendo os efeitos de luz que são mais fortes. Nessa parte do queixo e em volta da boca, eu venho usando o lápis HB só para fazer esse preenchimento dessa parte do rosto dela. Para tirar essas marcações do lápis, eu passo um esfuminho para espalhar todo esse grafite, inclusive sobre a boca.
Em seguida, olhando a minha referência, eu usei o lápis 4B para poder fazer esse meio tom de sombra, que não é nem muito claro nem muito escuro. É importante se atentar que a sombra ela faz uma curva. Ela não tem uma forma toda reta e chapada, isso não faz o desenho ficar realista. No queixo e em volta da boca eu usei o lápis HB, só para fazer o preenchimento. Lembrando que é mais fácil ir escurecendo aos poucos do que deixar tudo muito escuro e depois tentar clarear. É uma coisa que não dá certo no desenho. Com o preenchimento feito, eu coloquei um tom médio com o lápis 4B. Depois, passei o esfuminho. Em seguida, com aquela paciência de Jó, Glória a Deus, glória a Deus. venho escurecendo, sempre olhando a minha referência. Com aquele lápis em grafite, venho fazendo os tons mais escuros, a área de sombra. Bom, para o vídeo não ficar longo demais, isso é tudo por enquanto. Mas essa série vai ter uma sequência. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê aquela moral com o seu like e até a próxima.